Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher conhecida na cidade como pecadora, prostituta, puta, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés. Enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma prostituta. Jesus disse então ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 moedas de prata e outro 50. Como não tivesse com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: está vendo? Esta mulher, quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste um beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoou pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse a ela: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Depois disso, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinha saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e aos discípulos com os bens que possuía. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, como começamos a conversa de vida que se fala, não somente de perdão. O perdão é aquilo que devolve a vida. E da justiça de Deus. E do Antigo e do Novo Testamento. São várias coisas, mas que depois se representam uma só. Tem o pecado de Davi, que não foi pequeno. Roubou a mulher do outro, não somente, mandou matar o outro, para que não se descobrisse. No fim, ele se arrependeu, pecou. E Natan, o profeta, falou: tudo bem, você confessou, os teus pecados são perdoados. Mas o fruto do teu relacionamento, que é teu filho, vai morrer. Então, era uma justiça de punição grave que chegava com a morte.
A justiça de Deus, que veio através de Cristo, aí que é a grande novidade, repito, insisto, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Quando se anuncia o Evangelho de Jesus Cristo, o que é que se anuncia? Amor, vida. Amor é uma palavra, para mim, bem prostituída. Não me disse mais nada. Absolutamente nada. A palavra que fala de amor, vida, não dá para prostituir. Porque ou ela existe, ou ela não existe. Quando uma planta está viçosa, ela dá frutos, ela dá flores, é a própria vida da planta que dá frutos. Se nós temos uma vida, ela dá frutos. Não tem jeito. E o fruto de uma vida que nós chamamos de amor. Por ser amor do casal que gera os filhos, por ser amor para com os outros que gera obras em benefício dos outros. Então tudo é fruto de uma vida. Se nós não entrarmos nesta lógica, nós não entenderemos nada. E também não entenderemos a finalidade desse anúncio da vinda de Deus sobre a terra. Por quê? Ele era o princípio da vida. Este princípio da vida, de todas as coisas aí, quando admitimos um Deus que criou todo o universo. Então, ele gerou todo este universo. Este é o primeiro ato de fé. E o Verbo estava junto a Deus. O Verbo, que será a sabedoria de Deus, que criou todo este universo, se fez carne. Se fez carne. O que quer dizer? Apareceu, falou. E nós podemos conhecer a Deus invisível pela pessoa de Cristo visível. Então, quando ele perdoa a mulher, o pessoal assusta. Quem é esse homem? Um homem pode perdoar os pecados dos outros? Não pode, só Deus que perdoa. Então ele perdoou, porque ele era Deus. E quando esta carne se ofereceu na cruz, que a carne dele era comum com a nossa carne humana. Ele não poderia nos resgatar dos males que nos atingem, que a gente chama de pecado, se não tivesse assumido a comunhão com a humanidade. Ele se fez carne como nós. E quem fala que não tem pecado, já outras vezes falei, eu insisto, é só considerar a morte. Porque se não tivesse o pecado, não haveria a morte. Quer dizer, todos temos esta doença. Todos temos esta doença. Todos somos fundamentalmente pecadores, porque morreremos. Não é porque cometemos atos errados. Quer dizer, mesmo as pessoas que nunca cometeram, por incrível que pareça, nunca cometeram um ato errado na sua existência sobre a terra, são pecadores. Então, o que é este pecado? É coisa grave. É coisa terrível. Então, é um jogo entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Depois vem os pecados, que é consequência desse pecado que a gente chama de pecado original, ou de doença original, ou de mal-estar original, que depois frutifica-se de várias maneiras. Compreende? Então, nesse sentido, vem o Antigo Testamento.
onde a justiça, as leis, não justificavam ninguém. E São Paulo fala claro, na carta aos Gálatas. Nós não fomos justificados por quê? E depois vem o grande mistério cristão da cruz, que também outras vezes nós conversamos. Por que a cruz? Que não é uma choradeira, insisto tanto nisso, não é uma compaixão, é uma cirurgia. É cruz? Lógico que é cruz. Quando você faz uma cirurgia, o médico não te crucifica. Pô, se crucifica. Quando você está doente, e o médico te fala, você não pode beber isto, você não pode fumar, você não pode comer outra coisa, porque vai te estragar, você tem diabetes, você tem isto, tem aquilo. Será que o médico é maldoso para conosco? É gozado. E a gente vê o cristianismo como um proibicionismo. Não foi isso que eu colocar na cabeça. Não pode. Tinha uma vez uma propaganda atrás de um ônibus, propaganda de chocolate. Tudo que é gostoso é pecado. Não é? Tudo que é gostoso é pecado. Pode ser gostoso, mas se estraga a tua saúde. Você não vai comer porque é pecado ou porque estraga a saúde? Tem algo mais importante, que é a vida. Não é que... Está tudo fora dos eixos, o raciocínio humano. Então, como no Antigo Testamento existia esta justiça, em Cristo muda totalmente. Antigamente você errou, você paga, você morre. Em Cristo, não. Você errou, você tem a vida. Onde havia morte, este é o Evangelho de Jesus Cristo, a novidade que ele trouxe. Onde havia morte, ele trouxe a vida. Onde havia egoísmo, ele trouxe o amor. Onde havia desespero, ele trouxe a esperança. Onde havia tristeza, ele trouxe a alegria. Onde havia uma vida perecível, de poucos anos, mesmo que seja 100, 200 anos, ela é perecível. Ela trouxe uma vida eterna. Onde havia uma vida simplesmente humana, pouco superior à vida dos animais, que depois se transforma inferior aos animais, porque os animais não constroem as bombas atômicas, eles simplesmente matam por causa da sobrevivência. E onde havia esta vida, ele trouxe uma vida divina de Deus, que se chama vida eterna, mas tem um nome, vida. Vida. Gente, se nós não descobrirmos isso em Cristo, não temos descoberto nada. Me desculpe, estou falando da Frei Vitória, estou falando a vocês. Nós não temos descoberto absolutamente nada. Nada, nada. E se nós não temos o gosto pela vida, é melhor nem se declarar pessoa religiosa. Nós temos que ter o gosto pela vida. E a vida está dentro de nós. É o gosto de se sentir vivo.
E isso que nós podemos procurar em Deus. Não os favores de Deus. Não é para que me arrume um emprego, que também isto é, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Elas não semeiam nem plantam. Quanto mais a vós, homens, pobres de fé. É lógico, no Pai Nosso, nós não pedimos o smartphone, nós não pedimos a casa de luxo, ou no Pai Nosso de vocês existe isso? Né? Não pedimos o carro do ano. E aí por diante, não é? Que não sei agora, a sociedade moderna tem tantas outras coisas. O que a gente pede no Pai Nosso? O pão de cada dia. O pão de cada dia só. Nem a mistura pede. Nem a manteiga, nem a mistura. Mas o pão já tinha tudo isto. Que um pão fresquinho precisa mais de nada. Aquele tipo de pão lá do Mediterrâneo, da Palestina. Entendeu? O pão de cada dia. Prestemos atenção que, com a desculpa do mundo moderno, a gente não cria também muitas ilusões, e muitas pretensões, ou muitos sonhos, que depois vão se revelar em coisas inúteis. Então, como falei, esta vida. Aonde que vamos encontrar esta vida? Aonde que nós vamos poder ser transformados na justiça de Deus? Em Cristo. Dizem que aos pés da cruz tinha 2 virgens. Já ouviram falar disso? Não? Uma era sua mãe, imaculada, e outra era uma ex-puta. Vamos dar os nomes aos bois, porque a gente... Uma ex-prostituta, Madalena. Uma foi feita imaculada antes de pecar, de errar. Outra foi feita imaculada depois que ela pecou. Porque quem é autor disto é o próprio Deus. E Santa Teresinha, adolescente, criança, quando escreve a vida dela, ela disse assim: Deus é um pai. Às vezes, ele sabe que a criança não sabe andar, então tira as pedras do caminho para não tropeçar. Outras vezes, ele apanha a criança que tropeçou, que caiu, e cuida dela. No meu caso, ele tirou as pedras do meu caminho para eu não tropeçar. E tudo é obra de Deus. Por isso que nós podemos confiar em Deus, porque Ele é fonte desta vida. E esta vida se manifestou até o ponto que São Paulo, que vivia na justiça do Antigo Testamento, e que hoje em dia se manifesta nos famosos sistemas que já nos séculos passados também se manifestou no cristianismo, islâmicos, nos extremismos, como é que chama? Eles têm um nome. Radicais. Radicalismo, não, tem um nome que eles chamam, não me veio agora. Extremismos, tudo bem, mas fanatismos religiosos, tudo isso aqui. E ele era um fanático religioso, São Paulo. E domingo passado nós temos visto isso. Deus quis revelar Cristo em mim. Então a Lúcia estava perguntando, mas ele não conheceu Jesus? Lhe revelou
Você imaginou, Lúcia, que fosse a vida de Cristo sobre a terra, não é? Não é isso. Ele fala claro, Deus quis revelar Cristo em mim. O que quer dizer? Que através do grande mistério da cruz, lá na cruz acontecem duas coisas. Uma, somos nós, com as nossas angústias, com a nossa morte, que entramos em Cristo. Por isso que ele sentiu angústia. Não sabia que era isso? A angústia que ele sentiu era a nossa angústia, não era dele. A morte que ele experimentou é a nossa morte, não é dele, porque ele era imortal, ele era Deus. Ele não tinha angústia como Deus, mas pela comunhão que ele conseguiu realizar com a humanidade, as angústias de toda a humanidade. Imagina vocês quantos hospitais atualmente tem sobre a terra. Quanta gente está sofrendo neste instante, neste momento. Só imaginar um pouquinho as guerras, mas não basta, não precisa tanto. Só ver quanta gente que se perde na bebedeira, na droga, etc., para fugir da angústia. Porque isso é droga e bebedeira. É fugir da angústia. Fugir do vazio. E tudo está aqui jogado no coração de Cristo. Compreende? Eu fiquei pensando muito, mas como é muito tamanho, é muita coisa. De todos os tempos. Porque nele existem os tempos. É grande o mistério de Cristo. É simples e grande ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, ele que fez, assumiu sobre si isto, matou tudo isto, destruiu na cruz. Este é o grande mistério da cruz, que alguém deveríamos explicar. Algum médico neurocirurgião deveria explicar como funciona isto quando o corpo adoece e tudo vai para o cérebro. Porque esse foi o problema. Tudo foi para Cristo porque ele é a mente do universo. Porque nele foram feitas todas as coisas. Então ele é como a nossa inteligência que se comunica a todo o corpo. Não sei se vocês estão conseguindo entender. Ele se comunica a todo o corpo, a nossa inteligência. Ele movimenta o meu braço, movimenta os meus dedos, de acordo com aquilo que a inteligência manda fazer. Então, o que dá vida à minha mão é a minha inteligência. Assim, quando se fala que Cristo se comunica aos homens, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É Ele, como inteligência, que penetra o meu ser, penetra a minha vontade, penetra a minha inteligência, penetra todo o meu corpo, ressuscitando também o corpo. Isto é, a vida veio onde estava a morte. Esta é a justiça de Deus. Por isso que não interessa a Deus os pecados que nós cometemos. A Ele interessa que nós procuremos a vida. E quem não procura uma vida, já nisto podemos ver um exemplo claro e prático, que perguntei várias vezes. Quantas pessoas vocês encontraram que fazem novena, promessas a Deus, para amar, mas amar de coração, as pessoas que os caluniam, as pessoas que os prejudicaram? Vocês encontraram muita gente que faz isso? Maiara, você encontrou muita gente que faz isso? Para outras coisas se faz novena e promessa, não é? Então, eu pergunto, será que entendemos alguma coisa do Evangelho?
Mas se não entendemos nada do Evangelho, será que entendemos alguma coisa da nossa vida? Para que viver? Para comer, beber, se reproduzir, depois morrer? Para trabalhar que nem feito louco para ganhar dinheiro? Para que viver? Porque se nós não entendemos a vida de Cristo, não entendemos nem a nossa vida. E por isso que a religiosidade é muito estranha. Se transforma em religiosidade de fenômenos psíquicos, parapsicose, divisões. A vida não tem visões. A vida vegetal ela se desenvolve naturalmente. Quando as plantas crescem, amadurecem, dá fruto. Então a vida cristã ela é muito simples. Por quê? Quando fala São Paulo pela fé em Cristo, a gente já imagina, né? Eu tenho fé em Cristo. Como já ouviu um monte de gente. Frei, eu tenho muita fé. Falei, por que você tem muita fé? Porque tudo que eu pedi a Deus, Ele me deu. Falei, tá. Então a criança tem muita fé nos pais. Porque quer empinar pipa e não quer estudar, e os pais deixam empinar pipa, meu filhinho. Vai empinar pipa. Porque os meus filhinhos querem dormir de manhã, não querem acordar para ir para a aula. Meu filho, não levante, está muito frio. Não vai para a aula. Meus pais são um amor. Porque tudo o que eu quero, eles fazem por mim. Seus pais são uma bosta. Gente, é claro o negócio. É muito claro. A vida humana é muito grande. Ela custou o sangue de um Deus. Nós não fomos resgatados simplesmente por ouro, por prata. Então, se custou o sangue de um Deus, é porque a nossa vida vale muito. Então, nós devemos procurar isso. Aí, São Paulo, quando experimentou dentro dele a vida de Cristo, viu que tudo que ele tinha, que ele fala depois, considerei tudo isto, desculpa a expressão mais clara, estérco, considerei tudo que eu tinha. O que ele tinha? Formação religiosa, gozado. E considerei toda a minha formação religiosa uma merda. Não, ele fala de esterco mesmo. Fala de esterco mesmo. Toda a minha formação religiosa era esterco. Em comparação à experiência de Cristo. Que, repito, é uma vida, a nossa vida. Já não sou mais eu, ele fala, que vivo. Quer dizer, não sou mais eu com a minha simples inteligência, com a minha vontade, com o meu corpo, com os meus sentimentos. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E repito, gente, se nós não entendermos isto, como é que podemos entender isso? Sei lá. O que me ajudou na minha vida, bom, foram as famosas bem-aventuranças. Quando busca a felicidade, você lê as bem-aventuranças, você vê que não é nada daquilo que o mundo te oferece. Felizes os pobres
de coração, não pobre de moeda, de coração. Porque num vazio enorme dentro da nossa alma, do nosso coração, que Deus pode habitar. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E repito mais uma vez, justiça não é justicialismo, mandar para a cadeia. Felizes os que têm sede e fome de justiça, para que onde haja morte, venha a vida. Aí temos que ver a justiça de Deus, a justiça dos homens. É outro mundo. O mundo dos homens é um, o mundo de Deus é outro. Felizes que têm fome, que nada nesta terra pode saciar. Felizes os puros de coração. No entanto, na terra nós podemos ver que é tudo o oposto. Tudo o oposto. Felizes que têm riqueza, felizes que têm o poder, felizes que têm isto. O azar é que depois se frequenta a igreja. E a última parte, para alcançar isto. O que fez a Madalena? Chorou. Que estava errado. O que a gente assiste na televisão, que depois também no particular vai até na casa. Quem foi? Foi você? Não, foi. Já foi o irmãozinho, foi a irmãzinha, foi outro. Nunca fui eu que fiz, não. Vocês podem ver, todos os acusados são todos inocentes. Todos os acusados são todos inocentes. Pode ser de direita, de esquerda, do centro, de todos inocentes. Ninguém tem a coragem de dizer, errei. Fiz, errei. É isto que falta. A humildade de dizer diante de Deus, Deus, você me oferece isto, tu disse, eu não tenho. Não, eu tenho. Aí não tem jeito. Fechando a porta, o que Deus fala? Fica com a sua vida miserável. Fica com seus bens. Até vou aumentar. Se quiser. Fique com o seu poder. Até vou te dar mais poder, se você quiser. Para a sua própria perdição. Eu não posso fazer nada. Então, aqui que está o jogo. Eu anúncio e abrir a porta. Abrir a porta para que esta vida possa entrar em nós e ela possa nos fazer. A gente fala homens novos, criaturas novas. O que quer dizer isso? Com 80 anos eu vou voltar a ter 10 anos. Não dá. Fico sempre a mesma coisa. É melhor ficar com os meus 80 do que voltar até 10 e ter o trabalho de viver outra vida de novo. Não compensa mesmo. Não compensa mesmo. Entende? Não compensa. Entende? É outra criatura. Não viver mais com os meus sentimentos. Aí não tenho medo dos meus pecados. Não tenho medo. Porque quem me dá a vida sabe melhor do que eu aquilo que eu sou. É Ele que me renova. E eu não preciso ter merecimentos.
Porque uma vida não se compra. Só se alguém tiver algum antibiótico que possa curar a tua doença, que você vai sarar. Se não tiver um antibiótico, você não vai sarar. E este é o jogo entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Creio em Deus.